Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar People Engagement Survey, uma ferramenta de gestão. Conosco temos Margarida Condessa, como Benefits Consultant, e Cláudio Ribeiro, como Benefits Coordinator da MDS, a quem passo agora a palavra. Para os MDS sobre a ferramenta de gestão, o People Engagement Survey, o antigo o Índice da Excelência. Sendo uma ferramenta de gestão consolidada e robusta, que analisa dimensões, ou diferentes dimensões, ao nível do engagement, motivação ou satisfação dos colaboradores, a MDS utiliza e valoriza e recomenda a participação dos nossos parceiros de negócio. Comigo tenho o Gonçalo Salles Amaral, Head of People and Culture Consulting da CEGOC, Neves de Almeida, a quem aproveito para agradecer o convite. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Gonçalo. Flávio, e boa tarde, Olá. Margarida. Como tu gostas, estou aqui para falar um pouco sobre esta ferramenta e iniciativa desenvolvida por nós com o suporte do ISCTE Executive Education desde há 9 anos. Já há algum tempo. Já há algum tempo. Vamos então começar, Gonçalo. Eu tenho aqui algumas perguntas para colocar. Vamos a A isso. primeira não é propriamente uma pergunta, é mais para que nos contes como é que tudo começou e para que fim, qual o propósito deste People Engagement Survey. Então, como puderam ver ali no início, no vídeo de abertura, isto começou há 9 anos, na altura, a Neves de Almeida quis capitalizar a sua experiência já no mercado de realização de estudos desta natureza e desafiou o ISCTE Executive Education a desenvolver uma ferramenta, combinar aqui os know-hows, não é? As competências, a nossa mais de mercado e de experiência no terreno de desenvolver este tipo de ferramentas e do lado deles a parte mais académica, mas também de investigação. E a ideia era realmente, e continua a ser, esta é a pedra basilar desta iniciativa e do estudo, de ser uma ferramenta de gestão que se disponibilizasse a todas as organizações, portanto fosse acessível a todas as organizações e que desse informação de gestão relevante para um dos temas que é mais crítico, cada vez mais, para qualquer organização, que é como é que eu retenho o meu talento, as pessoas e as minhas pessoas. E, portanto, foi assim que tudo começou, sendo que de lá até cá houve várias mudanças ou atualizações. Nós sempre quisemos, tanto o ISCTE como nós, sempre quisemos que isto fosse uma ferramenta viva e, portanto, que se adaptasse também ao seu contexto e ao tempo. Não nos podemos esquecer que de há 9 anos para cá tivemos uma pandemia, tivemos impressões inflacionistas, portanto muito contexto que tem impacto nestas questões e não poderia sentido se a ferramenta não se adaptasse e não se ajustasse exatamente ao contexto. E, portanto, houve sempre algumas alterações e ajustes. Este ano foi mais de rebranding, não é? Para o People Engagement Survey, mas por motivos de internacionalização, porque a própria ferramenta está muito robusta, consolidada e, portanto, achámos por bem disponibilizá-la a outras organizações noutras geografias, agora que pertencemos a um grupo internacional, o grupo CEGOS, e, portanto, capitalizar também nisso. Mas tivemos sempre a preocupação que houvesse comparabilidade ao longo dos anos, porque sabemos que é um tema que as organizações gostam também de saber e perceber qual é a sua evolução ao longo dos anos. E, portanto, tivemos sempre essa preocupação. Ok, ótimo, foi um grande passo aqui, principalmente no último ano, mas conta-nos um bocadinho melhor como é que funciona propriamente esta ferramenta de gestão. Então, a ferramenta em si consubstancializa-se num questionário que é disponibilizado online e que tem um conjunto de questões, na verdade nem são questões, são afirmações, em que os colaboradores, depois é disponibilizado a todos os colaboradores da organização, e que os colaboradores respondem de acordo com uma escala de concordância que vai desde o discordo totalmente a concordo plenamente. E, portanto, essas questões que foram muito bem escolhidas e analisadas até a sua análise ao detalhe para que estejam realmente correlacionadas diretamente com o nível de envolvimento e comprometimento das pessoas com a organização.
Tudo aquilo que não adicionaria valor a isto, nós retiramos, porque senão teríamos um questionário gigantesco e não faria sentido. E, portanto, a máquina funciona desta forma. E estas questões depois vão alimentar dimensões de análise, que depois nós apresentamos os resultados e interpretamos, ajudamos as próprias organizações a interpretar e a criar aqui depois conclusões e prioridades de atuação. E que dimensões são essas? Ora, em termos de dimensões, realmente temos 4 grandes dimensões de análise. Como digo, estas dimensões não mudaram ao longo destes 9 anos. As questões que estão lá associadas, essas sim ajustaram-se, não foram grandes mudanças, mas ajustaram-se. Mas tem uma grande dimensão, a primeira que é de dinâmica organizacional, e aqui estamos a falar de temas muito relacionados com o alinhamento com a estratégia da organização, se existe ou não conhecimento e alinhamento com a estratégia da organização, mas também os temas relacionados com a sustentabilidade, diversidade e responsabilidade social. Uma segunda dimensão que está relacionada com as práticas de gestão, e aqui temos questões relacionadas com informação e comunicação, se ela flui ou não flui dentro da organização, práticas de liderança, portanto a relação com a chefia direta e com os líderes, coordenação e integração entre as áreas, também, se funciona bem, se não, se é ajustada face às necessidades, e este ano acrescentámos aqui a coesão de equipa, que é também um tema importante, relevante, e portanto acrescentámos este tema da coesão da equipa. Temos ainda uma 4ª dimensão, uma 3ª dimensão que é o do clima organizacional, e aqui é muito como é que se vive dentro da organização, compatibilidade de valores, temas a parte da cultura. A parte exatamente da cultura, se eu partilho ou não os mesmos valores da cultura organizacional, os temas relacionados com compensação e benefícios, mas muito na lógica se existe percepção de equidade ou não e justiça face àquilo que se dá à organização e também o retorno, e o bem-estar, que é muito relevante. A 4ª e última dimensão está relacionada com a gestão de pessoas, já muito focada no desenvolvimento de competências, nas oportunidades de carreira, avaliação de desempenho, programas de gestão de talentos, portanto mais estes componentes. Depois ainda temos uns blocos adicionais, que essas perguntas também vão alimentar esses blocos adicionais. Um que é os fatores de retenção. Fazemos um ranking, perguntamos às pessoas quais são de um rol de vários fatores organizacionais, o que é que as faz, o que é que é mais relevante para ficarem numa organização, e com isso fazemos o ranking da organização. As expectativas de evolução, e aí é também um ranking, portanto também em vários componentes organizacionais perguntamos o que é que acham, o que é que consideram que é mais relevante ser melhorado no período seguinte. E, portanto, também com as tais prioridades que as pessoas nos dizem, nós conseguimos fazer um ranking. E depois também temos aqui o tema do well-being e do envolvimento organizacional. O envolvimento organizacional é a medição direta do nível de envolvimento e comprometimento com a organização das pessoas, sendo que aqui também nós medimos as intenções de saída e a negligência. O que é isto de negligência? São aquelas pessoas que não estão propriamente muito ativas para sair, à procura de sair, mas também não concordam com... fazem o que têm a fazer, não dão propriamente um extra mile, estão conformadas, digamos assim. Conseguimos também medir isso, e no well-being é o outro bloco adicional que vai reforçar o bem-estar, que está numa das 4 grandes dimensões de análise, porque aqui, além de analisarmos o nível de bem-estar, analisamos também as forças que provocam pressão e tensão no local de trabalho. E, portanto, aqui também conseguimos perceber de onde é que este bem-estar ou mal-estar está a vir. Portanto, tem muita informação realmente relevante para as lideranças, e isto não é só lideranças de RH, são todos os líderes, porque o tema da retenção é global, não é só um problema um tema, um desafio do RH, para criar prioridades de atuação e ter informação objetiva e concreta para essa tomada de decisão, porque muitas vezes pode-se tomar a decisão com exceções. Aqui é um tiro certeiro. Aqui é um tiro certeiro, exatamente. E vai ao cerne da questão. Exatamente. Portanto, já percebemos que esta ferramenta de gestão está disponível a todo o mercado. Como é que as empresas e os colaboradores podem participar?
Então, é muito fácil. Tivemos essa preocupação de tornar todo o processo o mais ágil possível. Basta as organizações que queiram participar, basta irem ao site do peopleengagementsurvey.com e quando clicam no site conseguem ter aí, além de toda esta informação e muita informação que estamos aqui a falar sobre as dimensões de análise, etc., conseguem até ver testemunhos de organizações que quiseram partilhar os seus testemunhos pela utilização e as vantagens da utilização desta ferramenta. Tem depois dali também uma oportunidade de inscrever-me aqui. E quando se inscrevem, há uma pequena recolha de informação sobre a organização, nomeadamente o setor de atividade, a dimensão, quantos colaboradores é que são, e portanto alguma desta informação que é necessária retirar e obter, e depois tem uma lista de relatórios que as organizações podem solicitar, sendo que há um que é oferecido, portanto a participação é totalmente gratuita. Relatório de posicionamento? O tal de posicionamento, já vamos falar mais à frente depois o que é que esse relatório tem, portanto isso é totalmente gratuito, não há obrigatoriedade nenhuma de solicitarem outros relatórios que são mais detalhados, têm uma análise mais profunda e portanto têm algum investimento associado. Mas, de qualquer forma, é sempre um investimento que nós tivemos a preocupação que fosse acessível a todas as organizações. Porque senão isto não era acessível a todas as organizações. E nós queremos que seja. Além disso, o nosso tecido empresarial aqui em Portugal é essencialmente de pequenas e médias empresas, não é? Apesar de nós também termos muitas grandes empresas a participar, mas é a nossa realidade. E, portanto, também teria que ser acessível. A única condição que nós colocamos é que tenham mais do que 10 colaboradores. Também se tiverem menos do que 10 colaboradores, também não tem... E não tem massa crítica, também não tem massa crítica para ser tão relevante. A partir daí, tudo é tratado connosco, porque nós vemos essa inscrição, entramos em contacto com a organização, suportamos no plano de comunicação, que é muito importante nestes processos, o plano de comunicação, antes, durante e depois o lançamento dos questionários. Depois também quando entregamos os relatórios, ou o relatório que solicitarem, também apresentamos, interpretamos, ajudamos a interpretar, a criar plano de ação, tudo isso. Portanto, tem todo o suporte ao longo de todo o processo, o que agiliza muito e facilita a utilização por qualquer organização. E até quando é que as organizações podem participar? Na verdade, podem participar em qualquer altura do ano, porque isto está sempre aberto. A verdade é essa, está sempre disponível. 24 horas por dia. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acontece é que quando temos edições ano a ano, e o que é que isto quer dizer? É que eu em determinado ano, por exemplo, 2024, chega a uma altura que vou ter que fechar o benchmark, porque nós também permitimos, e já vamos falar também mais à frente sobre isso, a comparação dos nossos resultados da organização com o mercado, portanto, com empresas similares às nossas. E, portanto, eu tenho que chegar a uma altura, tenho que fechar o benchmark. E a nossa data para fechar o benchmark é o 15 de dezembro. Portanto, 15 de dezembro. 15 de dezembro. Portanto, todas as organizações que queiram participar no benchmark deste ano e também saber qual é o seu... Elegível para o ranking. Elegível para o ranking. Têm que ter os questionários respondidos até 15 de dezembro. Mas há muitas que não o querem e querem ter a informação da sua própria situação, até comparação com o mercado, mas não estão propriamente focadas neste tema do posicionamento no ranking e, portanto, participam noutras alturas e isso é perfeitamente possível. Não tem qualquer constrangimento. E agora aqui uma questão. Quais são aqui as vantagens e os fatores diferenciadores relativamente a outras soluções que existem no nosso mercado que podem ser também comparáveis, digamos assim? Temos várias. Daquilo que eu conheço, e conheço bem o mercado também, até, não só o nacional como o internacional, nós temos várias vantagens. Além do tema da parte científica que está por trás e da metodologia que está por trás, com a chancela do ISCTE Executive Education, além disso, temos várias vantagens, nomeadamente a acessibilidade. Começa logo por aí, a acessibilidade. Isto está acessível a qualquer tipo de organização, porque a inscrição é gratuita e logo com esta inscrição gratuita tem acesso a um relatório com imensa informação. Já vamos detalhar, já vamos dizer o quê, mas já tem muita informação, quer de mercado, quer da sua própria situação,
que em todas as soluções que existem no mercado isso não acontece. Há sempre qualquer investimento associado e às vezes o qualquer não é assim tão baixo quanto isso. E aqui não, aqui tem logo, tem acesso a essa informação e, portanto, é acessível a qualquer organização. Mesmo os outros relatórios também são bastante acessíveis. Depois, total confidencialidade também. E esta confidencialidade é não só das respostas individuais dos colaboradores, obviamente, e isto é um ponto muito crítico para nós de manter esta confidencialidade, nem o SCTE, sabe o nome da empresa e as respostas dos colaboradores. Portanto, é uma confidencialidade para os dois lados, é para a organização e é para os colaboradores também. Portanto, também a organização muitas vezes não querem estar expostas, eu participei naquele ranking e vão saber que estive a participar com a empresa A, B ou C. Não, ninguém sabe quem participou. À partida Ninguém sabe, e à partida e à chegada. Porque também. as únicas empresas que nós depois anunciamos, com a sua própria autorização, mas aí elas até têm interesse em que seja anunciado, é no ranking, quando fazemos o ranking, depois o top 10 das pequenas, médias e grandes e o primeiro lugar dos grandes setores de atividade, nós premiamos, damos alguma mediatismo e notoriedade à volta disso, mas sempre com a sua autorização. Obviamente. Todas as outras organizações ninguém sabe quem é que participou ou não participou. Portanto, fica perfeitamente confidencial. Além do mais, temos aqui, portanto, também aqui a comparabilidade com o mercado, ou seja, estas organizações conseguem ter a sua própria informação, conseguem se contextualizar no mercado, porque também damos informação do mercado, e segmentado por setor de atividade e por dimensão da empresa, pequenas, médias e grandes, e o benchmark. Portanto, conseguem-se comparar com o benchmark, quer no valor global, nos resultados globais, quer pelas várias dimensões de análise, das 4 dimensões de análise. Portanto, tudo isto é muita informação, toda ela gratuita, disponível gratuita, e, portanto, toda esta componente, além de todo o suporte que nós damos, quer em termos de plano de comunicação, quer em termos de interpretação dos resultados e até planos de ação, isto também não existe no mercado. Certo. Totalmente personalizado. Totalmente personalizado. Portanto, temos aqui um nível de personalização sem haver propriamente nenhum investimento associado. Só se quiserem, como já referi. Se quiserem os relatórios mais detalhados, aí sim, porque há análises cruzadas, portanto aí tem um esforço de análise maior, e aí sim, mas ainda assim com um investimento muito, que também está no site, portanto é completamente transparente, está tudo no site, e é um investimento muito acessível a qualquer organização. Falaste muito aqui da informação que é recolhida e depois é analisada. Como é que esta informação é depois disponibilizada às lideranças das organizações? Então, temos, e isso está também no site quando fazem a inscrição, temos vários relatórios que são disponibilizados. Começamos logo pelo relatório de posicionamento, que falámos há pouco, e esse é o tal que é gratuito. Este relatório tem, além da informação global dos resultados do estudo para o ano em causa, do mercado em si, por dimensão de análise e por setor de atividade, e explica também um pouco a evolução face aos anos anteriores e, portanto, dá aqui uma contextualização do mercado que é muito relevante para as organizações também se perceberem e posicionarem-se. E depois a seguir foca nos resultados da própria organização, quer em termos da taxa de participação, quer em termos do nível de envolvimento e comprometimento da organização, o tema tanto os resultados nas 4 grandes dimensões de análise e nas subdimensões, comparando com o benchmark. Aqui já tem imensa informação qualitativa e quantitativa também, que já ajuda muito a criar planos de ação, prioridades e, portanto, e a ter informação bastante relevante para a tomada de decisão. Depois tem outros relatórios que são os tais mais detalhados, nomeadamente este do relatório da organização, que além de toda esta informação que o relatório de posicionamento tem, adiciona ainda já um detalhe maior. Mostra as análises pergunta a pergunta, o resultado da organização,
o resultado do benchmark, a diferença, se é positiva, se é negativa e quanto é que é essa diferença, e também a distribuição das respostas, que às vezes é importante saber se eu tive mais respostas positivas ou negativas. Certo. Porque ali é o resultado de cada uma das questões é uma média. E, portanto, às vezes a média pode ser enganadora, portanto, isso também mostramos pergunta a pergunta para cada uma das dimensões de análise. Tem também o rank, o top 10 e o bottom 10 das questões, as melhores classificadas e pior classificadas. Sempre comparando com a tal média. Sempre comparando com a média, e depois também os blocos adicionais, que o outro não tem, realmente. Portanto, dos fatores de retenção, do well-being, das expectativas de evolução e do nível de envolvimento. Tudo isto a comparar com o benchmark, certo? Portanto, vai a esse nível de detalhe. Depois ainda existe um outro relatório, que é o específico interno, e este, além de ter toda a informação que da organização tem, ainda segmenta as respostas, os resultados, por área da organização. Portanto, vai ainda a um nível de detalhe maior. Obviamente que estes resultados e este relatório já é mais interessante ou é mais solicitado por organizações com uma maior dimensão. Até porque nós temos um princípio também para cumprir com o nosso tema da confidencialidade das respostas, que menos do que 7 respostas nós não apresentamos os resultados. Temos que agregar. O cluster, o cluster. Temos que agregar a outra área. Isto também pode ser feito por empresa, ou seja, imaginem que é um grupo de empresas que participa, também posso fazer a desagregação por empresas, mas sempre que eu tiver menos do que 7 respostas, tenho que agregar a outra, que é para não ir a um nível de detalhe tal, que daqui a bocadinho estou a identificar Claro, não dá. a confidencialidade. Portanto, levamos isso muito a sério. E, portanto, este ainda vai mais a esse detalhe, porque vai também, desagrega também, ou seja, toda a informação que o da organização, o relatório da organização tem, mas também por área da organização. E depois temos um último relatório, e, portanto, estes 3 últimos são os tais que têm algum investimento associado, mas também muito, muito acessível, que é o relatório de envolvimento organizacional, que é muito semelhante ao relatório da organização, mas acrescenta aqui na componente do envolvimento organizacional o mapeamento das respostas numa matriz de envolvimento, portanto, em que põe ali, combina o envolvimento com a indicação de saída. Sim. Aqui, mais uma vez, com confidencialidade total, portanto, eu não estou ali a identificar quem é que está em cada um dos quadrantes, portanto, dos acomodados, envolvidos, desistentes e fugitivos, não identifico pessoas, mas identifico como é que a minha população está. Motivações, né? Sim, e como é que ela está distribuída. Certo. E posso fazer isso também por área da organização ou por empresa do grupo, mais uma vez, desde que não vá a um nível de detalhe tal ou de desagregação tal, que eu possa pôr em causa a confidencialidade, que essa nunca é, e caracterizamos um pouco aquela população. Portanto, aqui também dá mais uma informação adicional que este relatório adiciona aos outros que estão disponíveis. As organizações, isto é um ponto também importante, as organizações não têm que logo solicitar os relatórios que têm algum investimento associado, podem solicitar só o que é oferecido do posicionamento, e depois, quando receber esse resultado, se calhar vou querer saber, vou explorar mais este tema, quero ir mais a detalhe, e então aí solicitarem outro. Não tem problema algum, podem fazer nessa altura. Muito bem. Gonçalo, obrigada pelas respostas. Acho que ficou bastante clara a mais-valia deste estudo. Portanto, acho que é um ótimo investimento, nem que seja só de tempo. Como falaste, este primeiro não tem qualquer custo associado para as empresas conhecerem-se melhor planos de ação. Uma vez mais, muito obrigado pelo teu tempo, esclareceres. Não sei se... Obrigado, eu. Se temos... Vânia, temos questões na audiência? Temos sim, temos uma questão. Posso colocar? Claro que sim. Muito bem. Obrigado. Então, quando os colaboradores participam em questionários de clima organizacional, naturalmente criam expectativas sobre a partilha dos resultados e um plano de ação para melhorar os pontos identificados. No entanto, vemos que algumas empresas não dão continuidade aos resultados, deixando de implementar as ações necessárias após o survey. Na vossa opinião, como podemos garantir que esses resultados levam a ações concretas e que as empresas mantêm a consistência e o compromisso com o desenvolvimento organizacional pós-survey?
É uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta e realmente algumas acontece cada vez menos, ainda bem, mas isto está muito ligado àquela nosso suporte adicional. E também está muito relacionado com isto, ou seja, quando eu há pouco mencionei que nós damos o suporte não só no acompanhamento de todo este processo, também no plano de comunicação associado, nós também damos suporte depois no final a apresentar os resultados junto da Comissão Executiva, da administração, de quem for, a interpretá-los e a ajudá-los a identificar um plano de ação que seja execuível. E também a ajudar o que é que deve ser e como é que se deve ser comunicado para a organização. E isto é muito Comunicação, importante. não é? É, Comunicação. é o principal desafio, acredito. É aquele tema que eu falei de comunicação antes, durante e depois, e esta já é no depois. E é realmente muito relevante porque se os colaboradores se participam num questionário, se é-lhes dito que queremos saber a vossa opinião e depois não sabem de nada Não dos é visível. resultados, Tem que ser visível. é um tiro no pé. Claro, não Porque pode na ser. próxima vez que eu quero saber alguma coisa, ninguém vai responder, ou muito pouca gente vai responder. E isto para ser uma ferramenta de gestão, a ideia é exatamente essa, que depois tenha consequências, seja para implementar algo. Muitas vezes não é tudo aquilo que nós queríamos. Sabemos que isso acontece. É o que é execuível para em determinado período de tempo. Mas nós suportamos muito nesse processo exatamente para, como se costuma dizer, para a coisa não morrer na praia. Claro. Não é? E, portanto, respondendo à questão, sim, concordo que é muito relevante e a nossa forma de contribuir para que isto não aconteça é dando esse suporte, nomeadamente na comunicação e como é que devem fazer a comunicação e criando aqui um plano de ação que também as próprias lideranças estejam confortáveis para anunciar. E avançar. E avançar. Bom, se não temos mais questões, penso que não. Temos mais uma. Acabámos de receber aqui mais uma questão. Excelente. Podem, por favor, partilhar alguma experiência de clientes, empresas, cujo resultado do survey gerou alterações de políticas ou procedimentos? Tem várias situações. Não posso identificá-las quais, obviamente, mas temos várias situações. Aliás, todos estes casos, ou todas as empresas que participam, lá está, quando fazemos a apresentação depois dos resultados, aquilo a seguir tem um plano de ação. E o plano de ação pode ser mais ou menos agressivo, digamos assim, em termos de temas a implementar, porque vai depender dos resultados. Mas não tenho tido caso de não se ter feito nada, ou de não se ter feito nada. Há sempre qualquer coisa que se faz. Agora, como digo, pode não ser em todas as áreas ou em todos os temas, normalmente somos mais críticos, porque isto depois tem outros temas também em cima da mesa, budgets, necessidades, prioridades, etc. Portanto, mas há sempre um plano a implementar. E isso pode passar por rever modelos de avaliação de desempenho, rever os temas da compensação e benefícios, sei lá. Estou-me a lembrar agora de um caso também que foi muito o tema da liderança, formar e ajustar a liderança, que não estava nem alinhada, quanto mais, e precisava de ser formada e alinhada. Portanto, tudo isto vem ao de cima com estes dados concretos. E, portanto, é nesse sentido. Aproveito para te colocar uma pergunta a ti também, Gonçalo, no sentido de haver aqui a importância do compromisso top-down, ou seja, o compromisso do board para que desde logo haja uma boa comunicação e as ações sejam visíveis dentro da organização. Sim, é importante que o board, a gestão de topo esteja envolvida. E que não tenha problemas com isso, nem receios com isto, porque também enfiar a cabeça na areia não resulta, não serve de nada. Principalmente se já há um feedback. Exatamente, mais vale eu saber e perceber o que é que se está a passar na minha organização do que fingir que não está a passar nada. E depois a comunicação e tudo aquilo que seja plano de implementação também é feito de uma forma consciente e transparente. Ou seja, quando eu digo consciente é que sabemos que também temos limitações. Nós por vezes há casos que temos muitos temas para endereçar, não os conseguimos endereçar de uma vez só.
tem que ser uma coisa progressiva, tem-se que criar um plano de ação progressivo e que seja confortável e fazível, execuível, e, portanto, isto também para passar alguma tranquilidade às próprias lideranças de topo, de pensar, eu lanço isto e depois fica amarrado, tem que ficar, tem que haver este comprometimento, mas por outro lado também saber que não tem depois a obrigatoriedade nem a necessidade de atacar todos os temas ao mesmo tempo. Claro, obviamente. Terá Tem que que priorizar. tem que priorizar, chama-se gestão, Exato. faz parte da gestão. isso. Tem que se priorizar e, portanto, de acordo com as condições que temos e for possível, criar aqui prioridades de atuação, mas atuar. Isso é que é importante, é que se atue, e é por isso é que as organizações normalmente participam com regularidade, porque depois atuam, querem saber os resultados, os impactos e a sua progressão ao longo dos anos, ver Sim. como é que se estão a melhorar, se não estão a melhorar, etc. Significa que frequentemente, ou Sim. todos os anos, por norma, as empresas voltam a fazer este estudo de clima. Estes estudos de clima, em quase e cada vez mais, que as empresas estão a perceber Estou a dinâmico. relevância do fator humano, para a sua Cada diferenciação vez até mais. no mercado, fazem isto com muita regularidade, seja todos os anos, há algumas que podem fazer de ano sim, ano não, mas com muita regularidade, exatamente para isso, para tomarem medidas, implementarem e depois perceberem a evolução, exatamente, e até também perceberem o próprio contexto, porque o contexto também muda e cada vez mais é dinâmico, portanto também para perceberem, ok, eu tomei algumas medidas, mas também o mercado, se calhar, e o contexto mudou e que impactos é que isso tem e como é que a coisa está a evoluir. Das minhas pessoas. Portanto, é muito relevante que seja feito com alguma regularidade exatamente nesse sentido e não cristalizado no tempo. Muito bem, faz todo sentido. Então, Se não temos Tem mais. mais questões nem aqui nem ali, agradeço, sendo que estamos sempre disponíveis para qualquer questões adicionais que possam aparecer. Nós temos os contactos, quer por e-mail, quer por telefone, também disponíveis no site, portanto, estejam à vontade para... E também, naturalmente, aproveito para agradecer a presença de todos, a participação neste webinar, a relevância dada ao tema e permanecemos disponíveis, quer o gestor do MDS, quer aqui o próprio Gonçalo e a equipa dele, da CEGOP Neves Almeida, para seguirmos aqui com o survey. Obrigado. Obrigada.